Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um dia de live, mais uma live para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos esperando aqui as nossas convidadas entrarem. Aleluia. Só um minuto, gente, estou tentando aqui aceitar as meninas. Opa! Ô, Glória! Essa vez foi mais fácil. Oi, olha, tô vendo, falta só a Pamela. Cadê a Pamela? Tô aqui. Pai Paz do do Senhor Senhor, Jesus. irmã. Paz, Senhor. Paz. Eita, quanto tempo! É nós de novo, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, menina. Enquanto as meninas estão entrando aqui, nós vamos orar, né? Com nós sempre iniciamos nossas lives com uma oração. E hoje eu quero pedir para Pamela orar pelo nosso tema. Nós estamos aqui esperando. Amém, amém. Precioso Deus e eterno Pai, entramos na tua presença. Desejamos aqui te convidar a fazer parte desse momento onde estaremos falando da tua palavra e do posicionamento da mulher cristã. Abençoa cada pessoa que entrar nessa live para tirar alguma dúvida, buscando alguma resposta. E abençoa também a vida da irmã Josés, da pastora Celiana, que o Senhor possa vir sobre nossas vidas com sabedoria. Seja bem-vindo na nossa live, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Acho que estão entrando, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com esse tema, papel da mulher cristã diante do momento político atual. Então, é um momento, né? Tem um barulho aí, irmã José, acho que é de rede. Deve ser do Assis. Só um minuto, tá? Deixa eu ver aí. Vamos falando rapidinho. Amém. Sua câmera, pastora, tá deitada também, eu acho, de lado. Eu fiquei deitada, porque se eu colocar em pé o som não sai aqui do meu áudio. Tá dando pra mim? Ah, tá. Tá dando? Tá, tá. Tá? Voltei. Então vamos hoje falar. Eu tô só pela graça do Senhor Jesus, passei uma semana aí de gripe. Minha voz ainda tá ruim, mas eu Eu tô também. aqui para a glória do nome de Jesus. Eu vou iniciar falando aqui para vocês sobre o papel da mulher cristã diante do momento político atual. Eu fui pesquisar na Bíblia, em vários estudos, e eu me deparei com uma mulher que fez uma diferença muito grande, que eu fiquei impactada com essa mulher chamada Débora. Então, eu quero abrir, que vocês aí abram a Bíblia de vocês, vocês que estão aí do outro lado, e vamos abrir em Juízes, capítulo 4. E eu quero ler esse versículo aqui com vocês, que diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinavam em Azor, e Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. O versículo 4 diz assim: E Débora, mulher, profetiza,
mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, é muito legal a gente entender essa parte. Eu acho que foi uma mulher muito atuante. E eu fui pesquisar o significado do nome de Débora, que tem o significado de abelha. Ela veio aí para adoçar a vida das pessoas, né? Veio aí para incrementar, para fazer uma diferença. A Débora, a gente presta atenção aqui na palavra de Deus, que o Senhor ressalta aqui no livro de Juízes, que ela era, ela tem assim, Débora, mulher, profetiza e mulher de Lapidote, ou seja, ela estava debaixo de uma cobertura. Ela não era, a Bíblia não destaca ela porque não destaca ela somente sozinha, ela dizia que ela tinha um esposo, ela tinha um marido. Então, às vezes as pessoas dizem assim que a Bíblia ela é machista, que Deus só levantou homens. E eu estava... várias pessoas questionam isso. Por que na Bíblia existe muitas pessoas, só muito homens? O Senhor levanta homens. Eu digo assim, você ainda não leu a Bíblia, ainda não estudou profundamente a Bíblia e não entendeu. Então, quando a gente percebe assim que ela era... A Bíblia diz que o Senhor a levantou naquele lugar com autoridade. Porque ela viu, ela se desprendeu, ela se posicionou como uma mulher para fazer diferença naquela geração. Então, era uma mulher que estava ali. O Senhor poderia ter usado o esposo dela? Poderia. Ele poderia ter usado o marido dela, o seu Lapidote lá, com certeza era um homem que temente ao Senhor Jesus, e ela edificava a casa dela. Mas o Senhor queria usar, era a Débora mesmo. O Senhor queria levantar a Débora naquela geração. Então, quando nós vemos aqui que ela diz, que ela fala para Baraque, né? Que para ele não temer, quando ela se levanta e vai lá falar com ele, com Baraque, diz assim, o Senhor mandou você ir, que você vai vencer. Mas quando a gente observa aqui, que no versículo 2 do capítulo 4, a palavra de Deus fala que o Senhor vendeu o povo de Deus, o povo dele. O Senhor vendeu, entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que ele reinava em Azor. Ou seja, o povo estava vivendo um momento tão mal diante dos olhos de Deus que o Senhor entregou nas mãos dos inimigos. Entregou para que eles pudessem ser oprimidos. Porém, eu vejo assim que no meio do povo de Deus sempre se levanta um que tem certeza que não que o Senhor vai resgatar aquele povo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus, nós entendemos que é necessário que as mulheres sejam destemidas, que as mulheres se posicionem no lugar de intercessão, como nossos temas, tudo vai se encaixando, né, Pamela, né, pastora? Tudo que nós vamos encaminhando aqui faz parte de um conjunto, faz parte de uma vida com o Senhor Jesus. Então, a Bíblia fala que, quando ela diz vai, aí no versículo diz assim, Baraque, no versículo 8, diz assim, disse Baraque, se tu for comigo, eu irei. Porém, se tu não for, eu não irei. Ou seja, nem Baraque estava tão confiante assim. E a gente olha e compara lá com a história do nosso irmão Davi, o rei Davi, que ele foi desacreditado pela sua própria família. Até o profeta Samuel, quando viu aqueles homens bonitos, filhos ali, irmão de Davi, ele perguntou e o Senhor falou no ouvido dele assim, não é nenhum desses daí. Porque o Senhor, muitas das vezes, nós temos que entender a nossa identidade. Qual é a sua identidade? Existe uma diferença, né, aí entre a sua essência e a sua aparência. Porque as pessoas podem olhar para nós e nos julgar de uma forma. Mas quando nós estamos firmados e sabemos quem nós somos, entre aquela parte que quando o inimigo sabe que nós sabemos qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, o que nós queremos, ninguém vai nos deter.
O que acontece hoje na nossa era, no nosso século, é que as pessoas não sabem o que elas querem ser. Elas não sabem qual é a sua própria identidade. Elas não se reconhecem nesse mundo, elas querem parecer, eu vou usar esse shampoo porque uma determinada atriz usa, eu vou usar essa sandália porque é tendência nesse momento. A pessoa em si, ela não se descobriu quem ela é. Ela não sabe qual é a sua identidade. Então, quando você tem a sua essência, que você sabe a sua aparência, como Davi, ele era julgado pela sua aparência, mas ele sabia o que ele queria. Assim também como Débora, ela era uma juíza, ela sabia o que ela queria, ela sabia o que ela precisava fazer, ela sabia o Deus que ela servia. Então ela soube se posicionar naquele momento ali diante daquela cidade de Israel que o Senhor tinha entregado. O Senhor tinha dizimado aquela cidade ali, que o Senhor várias vezes ele pune a nossa geração. A gente vai ver na Bíblia que em vários momentos o Senhor, ele foi tratar com o seu povo e ele não foi, ele deu amor, ele deu promessas, ele trouxe profecia, mas em determinado momento, ele simplesmente disse não, foi isso que vocês quiseram, então vocês vão agora estar sendo aquilo que vocês querem. Mas sempre o Senhor, sempre se levantava um que tinha uma experiência. Eu digo assim, que essa pessoa que se levantava, ele tinha experiências com o Senhor Jesus, ele conhecia o Deus que nós servimos. E a Bíblia fala sobre Débora, que ela era uma juíza, e a Bíblia diz que ela foi, né? Ela foi, e ela diz assim, ó, ela diz no versículo 9, para Baraque, certamente eu irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque e Quedes. Ou seja, ela disse assim, eu vou contigo, mas o crédito quem vai levar é uma mulher. Entendeu? Quem vai levar isso aí é uma mulher, porque tu não quer ir. Não é verdade? Então a gente vê aí ela se posicionando de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Ela não se teve. Com certeza aí eu imagino o Lapidote, né? Será que ele fazia parte desse exército? Eu fiquei assim, sabe, questionando, será que porque ela foi com esse pessoal? Ela foi junto com Baraque, ela era a profetisa, o Senhor a usava. A Bíblia diz que ela estava debaixo da autoridade do seu marido, porque quando ela está debaixo da autoridade do seu marido, é quando o Senhor fala assim, Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Ela estava debaixo de uma cobertura. Porém, aquele marido confiava no seu coração, né? Confiava nele. Então, a Bíblia diz, eu acho bem legal aqui a gente perceber que a gente vai voltar lá para a nossa batida para a mulher de Provérbios 31. Né? Eu acho que a Débora se encaixa tão bem aqui, porque Provérbios 31, no versículo 10, diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubi. O versículo 12 diz assim, ela faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. No versículo 25, ela diz assim, a força e a glória são as suas vestes, e ri-se no dia do futuro. Aí o versículo 26, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Vamos para o versículo 28, olha a Débora aqui. Levantam-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, porque também seu marido que a louva, dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és superior. Aqui na minha tradução, né? Fala. Ou seja, então tem aí uma mulher virtuosa. E olha que no tempo da Débora o rei Salomão não tinha visto quem foi Débora. Ainda não tinha, o rei Salomão já viu só a história do que aconteceu. Então eu acredito que ele se baseou muito aqui em Débora, porque a gente vê muitas qualidades.
a aparência, a essência, são coisas diferentes que você precisa saber. Então, ela sabia, ela conhecia a sua essência. Não, ela sabia qual era a sua identidade. Então, quando nós estamos falando nesse tema, que o papel da mulher cristã diante do momento político atual, você deve se posicionar. Você deve falar para sua família, para os seus filhos. Porque o coração dos seus filhos, o coração do seu marido confia em você. Não importa a maneira que o mundo está se posicionando. Não importa a maneira que as pessoas estão se julgando. O que importa é que você, com a sua atitude, eu tenho certeza que se você chegar lá e dizer assim, é dessa forma, os seus filhos e o seu marido vão ouvir. Porque toda a nossa confiança, a nossa credibilidade, ela vem do Senhor Jesus. Tudo vem do Senhor Jesus. Em 2 Crônica 7,14 diz assim, se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, muitas das vezes, a gente vê assim que as pessoas elas estão preocupadas com o erro das pessoas de fora. Mas a Bíblia, quando ela fala em Jeremias 7, ela diz, é para nós. Ele diz, se o meu povo, é nós que precisamos nos consertar. Que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, ele diz assim, se os crentes que se chama pelo meu nome, aqueles que falam no meu nome, ele não está falando dos ímpios, ele está falando de nós. Ele diz, é o meu povo que se chama pelo meu nome. Porque, sabe, eu estava ouvindo uma mensagem da pastora Thalita que ela fala assim, que se nós nos preocupassem em corrigir as nossas próprias falhas, nós não tínhamos tempo nem de hidratar o cabelo. Né? Ela fala nas suas mensagens. Porque muitas das vezes nós estamos muito interessados. Eu falo assim, porque Neemias, quando ele fala do povo de Deus, dos pecados, ele não se joga fora, não. Ele se inclui. Né? Ele se inclui no pacote. Então, ele diz assim, nós. Então, eu falo assim, é nós. Se nós não nos humilharmos, orarmos, o Senhor, ele não vai nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. Vai depender de nós. Se nós clamarmos ao Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Anuar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes. Né? Então, clama a mim e anunciar-te-ei. O Senhor tem coisas tão grandes na minha vida que Ele quer revelar, mas só se eu clamar. Então, Ele não quer nos entregar. Ele não quer nos dar nas mãos dos nossos inimigos. Nós estamos vivendo hoje uma guerra. Nós vemos aí assistindo o jornal. Eu, há muito tempo, não assisto o jornal, na verdade. Eu vejo algumas notícias. Nós vemos aí uma guerra. Uma guerra aí que vem se alastrando de maneira assim que tem causado desespero em muitos pastores e muitos líderes. Como ficaremos? Então nós temos irmãos, porque o Senhor ele pode nos entregar nas mãos dos nossos inimigos, ele pode. Mas ele quer que nós venhamos nos posicionar em relação a isso. O povo de Deus, ele diz assim, meu povo que se ajoelha, né? O meu povo que se ajoelha, o meu povo que clama, o meu povo que ora, o meu povo que busca, o meu povo que intercede, o meu povo que está procurando, o Senhor não vai entregar esse povo nas mãos dos inimigos. Então, o que nós temos que fazer os nossos dias? Procurar, entender, ir para os pés do Senhor Jesus, clamar ao Senhor Jesus. Não vai ser brigando, não vai ser causando contenda, não vai ser nos grupos de WhatsApp, não vai ser nas faculdades, como nós encontramos já aquele embate mesmo. A gente sabe que eu que estudo, eu vejo isso aí constante, as pessoas querendo que tu discuta, que tu brigue, que tu se posicione. Eu digo assim, eu falo sempre, não me posiciono dessa forma. E mais, aquilo que eu acho bom para mim, eu vou analisar o que você acha bom para você. Se você for cristão, eu aconselho a você consultar o Senhor Jesus, orar ao Senhor Jesus. Esteja atento, pesquise, se informe, porque hoje em dia está tudo aí, nós estamos numa era em que nós respiramos, nós acordamos, nós estamos nas redes.
Então, quando eu começamos com as lives, nós conversávamos, eu e a Pamela, sobre essas lives, e eu dizia para ela sempre que eu tinha saudade dos cultos nas ruas, tinha saudade dos evangelismos. E eu dizia, Senhor, de que maneira que eu posso fazer a tua obra? E a gente viu aí a oportunidade, porque nós vemos o mundo usando a internet para tudo, né, irmãos? Para tudo, para absolutamente tudo. E por que que o povo de Deus não pode também usar esse meio aqui para evangelizar, Não para levar a palavra pode, do Senhor? não pode e não apoia. Ainda tem mais essa, né? Quando o povo de Deus se levanta, não tem apoio. Mas vem o ímpio e todo mundo entra. E entra crente também. É isso que é o mais... fica uma interrogação aí, né? Pois é verdade. E nós não estamos aqui para ensinar aquilo que não é bom. Nós estamos aqui para compartilhar. Eu imagino assim, se todos fizessem um pouco, se nós todos os dias, até a minha mãe fala isso, se você se importar todo dia quando você acorda, compartilhar no seu status um versículo, você vai estar edificando uma vida. Se você envia uma mensagem para uma pessoa, você vai estar edificando uma vida. Amém? Amém. Pamela, é contigo. Amém. Bom, o meu tema hoje é um tema muito importante, que é a política e a Bíblia. E aí? Tem política na Bíblia ou não tem? Tem. Infelizmente, a gente vem de uma cultura, e foi tentado ser implantada uma cultura de que o cristão ele não deve se envolver com política, uma cultura de que o cristão ele não pode falar de política, porque ele tem que ficar na igreja, engomadinho, orando, né, envolvido com o ministério, mas não com política. Eu acredito que foi nesse período dessa influência, né, agora no final do século XX para o nosso século aí, XXI, ou vamos falar só do século XXI, que com essa ausência e com essa influência, eu posso até dizer de raiz, assim, totalmente contra a humanidade, né, raiz maligna, como a gente fala, né, que o inimigo se apossou desse parâmetro. Mas isso eu cito aqui século XX, século XXI, mas vamos falar na época de Jesus, né? Vamos verificar isso aqui. Quando Jesus estava fazendo a obra, falando do Evangelho, só falando do Evangelho, o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, né, quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes judeus, olha só, perante o franco Pôncio Pilatos, que foi depois interrogá-lo, não achou motivo nenhum contra Jesus. Porém, ele sofreu uma pressão de quem? Das autoridades da época. Olha só essa palavra, autoridades. Já havia um sistema político na época de Jesus, tá? É isso que as pessoas lê a Bíblia, mas não entende. Então, por isso que nós estamos aqui com essa live. Inclusive, tem poucas pessoas aqui na live, mas não tem problema, porque eu sei que muita gente assiste depois, né? É verdade. Não aparece aqui, mas depois assiste. Então, preste atenção aí. A pressão das autoridades, não havia condenação, mas as leis da época autorizava o governador a libertar um preso na época da Páscoa. Eles autorizavam, na Páscoa você tem o direito de libertar aí um preso. E nessa escolha, que era uma escolha do povo, uma escolha de voto, olha aí a política. Era uma escolha do povo e uma escolha de voto. Levanta a mão aí. Jesus ou Barrabás? Soltemos Jesus ou soltemos Barrabás? Houve uma escolha, uma expressão de voto popular em que foi escolhido Barrabás. Certo? Então, a política aparece no contexto bíblico, sim,
Pode falar, pastor. E Sim, ela aparece. Deus, e escolheram. Sim, o próprio povo, né? O próprio povo de O Deus. povo. Vale lembrar que foi o povo. Isso. Então, por quê? A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. É a mesma realidade do nosso contexto atual. O direito de voto está nas nossas mãos. O futuro, né? Quando a gente escolhe um vereador, quando a gente escolhe um senador, quando a gente escolhe... Esses dias era dia de votação e eu não conhecia as opções de voto. Eu não conhecia, eu não tinha parado ainda para definir meu voto. E eu fui puxar a ficha de alguns que eu tinha mais interesse e fui fazer um estudo, uma análise, quais eram os projetos. Eu fui tirar um tempo para estudar, para me escolher os meus candidatos. Né? Eu não fui por influência de A ou de B, não fui. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. A irmã Jazéias trouxe Débora. Se você olhar no Cântico de Débora, primeiro que ela é a única mulher que a Bíblia cita com um cargo político, tá? Cargo político, ela tinha um cargo político, ela era a única mulher com um cargo político. Você vai ver política de novo na Bíblia. E ela diz lá em Juízes 5:7 assim, já tínhamos desistidos os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Aleluia, estou toda arrepiada. É verdade. Eita, posicionamento cristão. Eita, posicionamento de uma mulher. Né? Uma política na Bíblia, uma mulher com autoridade, com coragem. Ah, mas é um posicionamento só em favor dela e dos interesses dela? É aí que está o segredo. É aqui que está a nossa responsabilidade. Quando você se levantar para se posicionar, não deve ser para o seu bem comum ou para seus interesses. Tem que ser por uma nação. Tem que ser para o bem de todos. É por isso que a responsabilidade é muito grande. Tá? Aí também não podemos deixar de fora, não sei se a pastora Celiana vai trazer ela aqui, a Esther. Podemos deixar de fora Esther, né? Que mulher fantástica também. Porque a Esther, percebendo que o contexto em que ela estava era só um milagre, não tinha para onde fugir. Não, gente, não tinha como. Né? Ela viveu num tempo de grande perigo. Seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. Com sabedoria, ela evitou um massacre por meio de 3 dias de jejum. E ela jejuou e convidou também as suas empregadas para jejuar junto com ela. Aí você vê o poder do jejum e juntamente com o posicionamento também, né? E aqui esse jejum e esse posicionamento foi em favor de quem? De todos, mais uma vez. Em prol da nação, mais uma vez, em prol de um povo. Não era só para ela, para a família dela, para os interesses dela, não. Esse posicionamento da mulher cristã, ele tem que ser para o todo, né? Então, olha só, por meio de um decreto, o povo ia ser massacrado, irmã Jazé. Por meio de um decreto. O que é decreto? Ele vem de quem? Ele vem de autoridades. Autoridades o quê? Políticas. Ele vem por meio de autoridades políticas, ou seja, mais um contexto político, né? Mas com o jejum, ali veio o rei a desistir do massacre, né? Injustamente contra o povo judeu. E aí foi feito um outro decreto, né?
que pudesse se organizar e defender os ataques e ter liberdade para adorar o seu Deus. Então, por meio de um outro decreto, aquele povo foi liberto para adorar o seu Deus. Ou seja, a política novamente. Decreto só é levantado por autoridade, autoridades políticas. É a autoridade máxima, tá? Então, que fique claro que a Bíblia expressa que nós somos seres políticos até quando vamos no supermercado. Não tem como separar. Ah, não, eu não posso me posicionar, eu não posso falar de política porque sou cristão. Isso é uma mentira, porque nós vivemos, nós respiramos política em todos os âmbitos. E só para fechar aqui, para a gente passar para a nossa querida pastora Celiana, quando eu chegar no céu, é um dos caras que eu quero pegar na mão, abraçar e dizer, cara, senta aqui, bora conversar. Como é que foi isso? Né? José, do Egito. Eu sou apaixonada, assim. Eu acredito que eu amo o profeta Jeremias, mas assim, se tem um homem que eu quero abraçar lá como irmão, é o querido José do Egito. Vamos lá, José estava também diante de uma situação muito difícil ali no Egito, né? Havia um sonho conturbador ali. Ele revelou aquele sonho. E naquele sonho, o Senhor revelou a ele que haveria 7 anos de bênção, mas que haveria 7 anos de fome. Aí ele é levantado o quê? Governador do Egito. E Deus deu essa estratégia dele armazenar alimento por 7 anos, porque viriam 7 anos de extrema fome. Eu não vou entrar na outra história do José, porque eu quero ir direto ao ponto. Crente ou cristão, crente evangélico, católico, tanto faz, cristão, espírita, qualquer pessoa que confessa uma fé, ela pode, inclusive, assumir um cargo político, desde que ela seja honesta, que ela não se corrompa, e que ela esteja ali a serviço do povo. Acredito eu que quando Deus levanta José, governador do Egito, através do seu dom maravilhoso de revelação de sonhos, e Deus já deu para ele a estratégia de como trabalhar para que aquele povo não viesse a perecer, é extraordinário. Porque eu não só posso me posicionar, como eu também posso me envolver, eu também posso ocupar um cargo político. Desde que eu seja honesta. Desde que eu trabalhe em favor do povo, para que o povo não pereça. Né? Então, eu acredito que eu trouxe aqui 3, né, dos mais importantes que a Bíblia trabalha. A minha irmã José também trouxe Débora. E aí você vê que tudo é por meio de decreto, tudo é por meio de ordem. Sempre tem um sistema. Em cada contexto histórico bíblico que você lê passagem bíblica, você vai ver que há um contexto histórico, e naquele contexto há um sistema, há um rei, há um governador, sempre tem um líder. E o povo de Deus está lá no meio. E aonde há um povo que se posiciona, há milagre, há bênçãos para aquele povo. Então, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu passo para a pastora Celiana. Não está saindo o som, não está saindo. Segure, que não está. Agora. Ainda não, pastora. Tá me ouvindo? Agora saiu. Sim. Tá? Agora sim. Tá, eu ia falar justamente sobre a rainha Esther. Como ela se posicionou, né, pelo seu povo. Ela podia muito bem, como ela já era rainha, não tá nem ligando por que ia acontecer com o seu povo, né? E ela sabia, se ela fosse à presença do rei, sem a permissão do rei, porque o rei é a autoridade,
ela poderia ser morta. E o que ela fez? Ela chamou todas as suas funcionárias, que hoje podemos dizer funcionárias, né? Chamou e mandou um recado, que era para todo o povo jejuar junto com ela. Porque ela não podia ir à frente do rei, né? Que ela poderia ser morta se o rei não atendesse. E justamente nós cristãos somos assim, nós não podemos ir à guerra sem estarmos armados. E qual é a arma do cristão? É o jejum, é a oração. E diante desse cenário que nós estamos vivendo, nós temos sim os cristãos que levantar clamar a Deus, para que o Senhor coloque lá quem Ele deseja, porque o Senhor, Ele conhece todos os corações. Nós humanos, nós não conhecemos. Às vezes a pessoa está aqui na nossa frente declarando que é uma pessoa maravilhosa, e quando você dá poder a ela, se transforma totalmente. Eu já passei por isso, da pessoa ser totalmente boazinha comigo, quando eu dei um cargo de confiança a ela, ela se transformou na minha inimiga, né? Então, temos que pedir ao Senhor que Ele coloque lá aquele que Ele conhece o coração. E eu, assim, diante desse cenário, eu tenho ficado muito triste, que eu vejo muitos cristãos já idolatrando partido fulano, partido ciclano. Sendo que o nosso único ídolo é Deus. É Ele. Nós temos que pedir a Ele. Aleluia. E quando nós nos posicionarmos, os cristãos, nós estamos aí numa campanha de 21 dias pela nossa nação, para que o Senhor coloque no poder aquele que Ele conhece o coração. Né? E eu queria ler um versículo lá em Salmos 94, 20. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês aí. Sim. Eu estou firme no jejum, viu, pastora? Amém. Então, a nossa campanha é meia-noite. Meia-noite de joelho dobrado aí. Amém. Salmo 94, 20. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? Eles se ajuntaram contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, é o meu Deus, é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade e o destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, o destruirá. Nós podemos pecar tendo uma lei por pretexto? Nós podemos apoiar um governo que apoia o aborto, sendo que o nosso Deus, ele é o único que pode dar a vida? E nós, quando nós apertarmos o nosso botãozinho lá, aceitando esse governo que quer destruir vidas, nós estamos assinando que nós concordamos a morte. E com isso, nós traremos o espírito de morte à nossa nação. Então, nós, como cristãos, nós temos que ter esse conhecimento. Que se esse governo colocar lá uma lei que é a favor do aborto, nós também estamos ali assinando a favor do aborto. Se você é um cristão que conhece a palavra de Deus e é a favor de um partido desse, então você está indo contra a palavra de Deus. E o nosso Senhor, Ele é vida. Ele diz que é Ele quem dá e é Ele quem tira a vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E com isso, consequentemente, os países que são a favor do aborto, você pode ir lá esqueci o nome agora, e ver que esses países têm um índice grande de suicídios. Porque esse próprio país trouxe à sua nação o espírito de morte para essa nação. Né, que concordaram. Noruega aprovou agora. Isso. E todos os países que fizeram isso estão concordando. Então, nós temos que nos posicionar, sim, como mulheres cristãs, que nós mulheres, dentro do nosso lar, nós temos o papel do Espírito Santo, de conciliar nossos filhos, de conciliar nosso marido, de nos posicionarmos do que é bom e de estarmos de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Né? Então, nós temos que nos posicionar, sim, assim como fez Débora, assim como fez Esther, né?
nos posicionarmos com jejum, com oração, com a busca, porque muitos cristãos estavam totalmente afastados, e quando eles viram que realmente isso é uma guerra espiritual, eles estão se posicionando. E esses dias eu vi uma jornalista da Globo falando que estava usando a política para dizer que era o bem contra o mal, mas realmente é o bem contra o mal. E a gente vê um lado, os favores que não aceitam mais a corrupção, e o outro lado de que é a favor, que aceita as drogas. Gente, eu tenho 2 casos na minha família que os filhos têm problemas com drogas, que vendem tudo. A mãe não pode nem sair dentro de casa porque o filho vende até as galinhas. E quem quer ser a favor de legalizar as drogas? Se já não sendo legalizado nós já temos essas situações, imagine se legalizar as drogas. Consequências seríssimas. As consequências nossa cidade mesmo. Então, eu deixo isso aí. Se você é um cristão, procure o partido que tem os princípios cristãos. Não quem vai lá onde nós sabemos que é contra a palavra de Deus se consagrar, né, a falsos ídolos. Vai lá, faz aquelas consagrações onde nós sabemos que isso Deus odeia, Deus abomina. Não é? E esse é o nosso posicionamento diante desse cenário. Eu vi um povo assustado ultimamente com o posicionamento de um satanista, né? Eu estudo o satanismo e a nova era e os Illuminatis muito antes de casar com meu marido. Quando eu entrei na universidade de teologia, há muitos anos atrás, eu já estudava. E a gente falava e as pessoas não acreditavam. Com esse vídeo que viralizou desse satanista, eu vi que muita gente se desesperou, muitos crentes que estavam dormindo, viram que ou você se posiciona, ou você se levanta. Olha, esse versículo é muito importante, que eu achei na minha pesquisa, né? No Cântico de Débora, Juízes 5:7. Eu me levantei. Levantei-me como mãe de Israel. Olha só. Se nós não nos levantarmos, eles vão se levantar. E eles se levantam e eles são fiéis, eles vão às madrugadas, eles não têm hora. Isso é verdade. Mas com certeza, se eu tentar marcar 1 minuto de adoração em prol da nação, não vai vir muita gente. Essa é a realidade. Então a coisa está séria. O esfriamento. As pessoas entram na dúvida do que fala. Eu concordo, pastora Auxiliana. Brilhante o que você falou. Endeusar alguns partidos. Quando você fica só com o ouvido na televisão ou no celular, você perde a essência de quem você é, a identidade que a irmã José falou. E, na verdade, nós temos que vir aqui, beber daqui, para a gente não se perder no nosso posicionamento cristão. Né? Porque é daqui que vai vir a fé, é daqui que vai vir a força, é daqui que vem um avivamento, é daqui que eu realmente me mantenho de pé. Se eu ficar dando ouvido só para a televisão ou para o celular, eu me perco na minha identidade cristã. Que aí eles vão me doutrinar. Eles vão dizer o que eu sou, o que eu tenho que ser. Isso é triste. Né? Então, mas o povo de Deus se despertou ultimamente, eu tenho visto assim. Tenho até estado em graça com meu Deus, porque tem sido lindo o que Deus tem feito no meio do povo dele. Puxãozinho de orelha, né? Mas tá bonito. Eu acho bem legal, Pamela, essa parte aí que ele diz assim, eu me levantei como mãe de Israel. Ela fala, né? Eu me levantei, ela não teve medo. Ela não ficou dizendo assim, mas o que as pessoas vão achar? Ele poderia levantar meu marido, o Lapidote, né? Que é o homem da casa. Não, ela viu ali que eu acho que até o Lapidote estava desanimado. Acho que ele não estava muito entusiasmado, não. Que aí ela diz, eu me levantei. E quando a gente vê assim que ela era juíza e ela atendia homens e mulheres.
Sim. Ou seja, ela estava para julgar causas, ela não era exclusiva para atender só mulheres, para falar com mulheres. E que eu acho legal que a Bíblia fala, ressalta que ela atendia debaixo de uma palmeira, né? Debaixo de uma árvore. Ou seja, tinha tenda naquele momento, acredito que a juíza Débora, ela era uma mulher conceituada, ela tinha as suas posses, mas aí vem aí aquela parte que a gente prega muito na Igreja da Paz, né, pastora? Fugir da aparência do mal. Ela era uma mulher que a gente pode dizer, ela tinha aquela base. Ela atendia debaixo de uma árvore para que ninguém fosse falar alguma coisa dela. Né? Ela estava ali na vista de todo mundo, julgando. Essa base é bem Igreja da Paz. Essa base eu carrego no meu DNA. Pois então a gente vê aí os cuidados também de uma mulher. Né? Nós devemos vigiar essa área das nossas vidas. E muitas das vezes, quando a gente tenta colocar isso para a vida das pessoas, dos cuidados, que a mulher ela pode ser ativa. Olha, eu estava fazendo um trabalho esses dias de pesquisa da faculdade e justamente o sociólogo falava, dando uma palestra, ele falava isso. Por que a política está cheia de pessoas corruptas? Porque, por exemplo, se um advogado se forma, ele pensa assim, se eu percorrer a minha carreira aqui, como advogado, como médico, como sociólogo, como filósofo, eu tenho uma maneira de construir uma carreira com respeito. E se eu entrar na política, porque quando a gente estuda, quando você vai para uma faculdade, você vai conhecendo muitas coisas em relação à política. Quando Sim. Você lê, você procura os meios que pode construir uma opinião para você, de conhecimento. Então, diz assim, se eu for para a política, eu posso manchar a minha carreira. Então, diz que é por isso que as pessoas têm essa ideia de que a política é corrupta, que a política é ruim. Por quê? As pessoas boas não querem entrar. Né? Graças a Deus que hoje nós vamos analisar, nós temos muitos pastores lá que estão nos representando. Eu admiro muito um pastor que eu conheço ele desde muito tempo, que eu acompanho administrações, que é o deputado federal. E assim, eu vejo assim, ele defender o povo de Deus e eu vejo, às vezes, ele porta os ataques que ele recebe nos aviões, no aeroporto. Por quê? Porque se posicionou como servo de Deus e não negocia os princípios da igreja com o pecado. Então, eu digo assim, eu vi um dia desse uma missionária dizendo que ela estava uma vez ministrando em um culto, eu não me lembro o nome dela, e aí ela disse assim que uma irmã, ela disse assim, você vai ser deputada estadual. Aí ela disse, mas da onde esse dinheiro que eu serei deputada estadual? Aí ela disse, mas você vai representar o povo de Deus. Aí ela disse assim, meu Deus, eu sou mulher, pobre, e ainda sou crente, ou seja, porque o primeiro julgamento vem de onde? Não é do próprio povo de Deus. O povo de Deus. Foi o povo que escolheu Barrabás, minha filha. Então ela diz assim, então quando o Senhor ela se candidatou e ela ganhou no estado dela, ela entendeu assim, eu estou, como ela diz assim, ela escreve, ela diz, eu quero que Deus me dê uma ideia, né? Que vai deixar um legado no reino. Que vai deixar um legado, que as pessoas vão conhecer. Então, eu acredito assim sempre, que se você tem o desejo no seu coração, você é cristão, com princípios, que você sabe qual é a sua identidade, qual é a sua essência, você sabe que seu alvo é Jesus, que seu alvo é Cristo, que você sabe quem você é, e eu acredito que você tem que ir. Não é verdade? Vá! Não deixe que somente aquele povo que já está lá, aquele povo corrompido, te represente. Te represente, não permita. Várias vezes eu via um irmão da igreja que todo ano o Paulo se candidatava, né? Todo ano o Paulo se candidatava, todo ano ele perdia. Todos os quatro anos. E uma vez eu falando para ele, eu disse, olha,
você tem que saber, o Senhor, ele conhece o teu coração e o Senhor conhece a tua mente, o Senhor conhece além dos teus pensamentos. Tu tem que entender o que tem no teu coração e na tua mente. Talvez o Senhor está te dando um livramento que tu não conhece, ou tu precisa reavaliar algo no teu coração para que tu possa percorrer esse caminho. Né? Então, a gente percebe assim que nós podemos ser. Ninguém pode ditar o que a Pamela vai ser, o que a pastora Celiane vai ser, o que a irmã Jazéas vai ser. Eu sei quem eu sou. E não vai ser 3 conversas, não vai ser 3 julgamentos que vai desmotivar ou vai quebrar, me tirar do meu foco, do meu objetivo. Exatamente. Nós sabemos o que é crítica pesada dos nossos irmãos. Eu nasci no lar evangélico. Eu já vi, como disse a Pamela, babado forte dentro do povo de Deus. Ataques, calúnias, perseguições, que você olha assim, meu Deus, mas por que isso comigo? Meu Deus, essa aqui sentava na mesa comigo, Jesus. O que essa mulher, o que essa pessoa pensa? Então, isso é o preço de você se colocar na frente. Quando você está na frente, as pessoas vão querer te olhar, você está na frente. Mas ninguém vai falar nada para você, vai falar pelas costas, porque você está na frente. Então, você deve avançar, você deve... Isso não pode... Eu digo sempre assim, quando eu vejo uma crítica construtiva, eu aceito, eu avalio, mas aquela que vem para te desmotivar, aquela que te desmoralizar, eu digo assim, meu alvo é Cristo. Não estou aqui para agradar o Senhor A, o Senhor B, não. Não negocio os meus princípios, não negocio os meus valores. Eu jamais vou deixar de ser leal, jamais vou deixar de amar, jamais vou deixar de ser de verdade. O meu objetivo é esse. O meu alvo é Jesus. O que eu quero é Jesus. Então, eu acredito, né, que o povo de Deus hoje teve uma... como diz assim, eu vejo... recebo várias mensagens, né, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, convidando para campanhas de oração, para clamor em Manaus, onde se concentra muitas pessoas que faz parte do nosso meio, vínculo de amizade, e pessoas nos convidando para orar, convidando de glória a Deus, que o povo de Deus está despertando, que ele não tem que estar com a televisão ligada, olhando a informação daqui e dali, ele já descobriu que o posicionamento dele é de joelho. A guerra é de joelho. Eu acredito que quando a Débora foi entregar a profecia para Baraque, é porque ela era uma mulher de oração. O Senhor havia falado com ela. O Senhor não vai falar com quem está 24 horas nas redes sociais, na televisão, para quem não está fazendo nada, não. O Senhor ele vai falar com aquele que está conectado com ele, com aquele que está pertinho dele ali. Ela foi entregar uma profecia. Ela tinha na cabeça dela, disse, eu vou lá, o Senhor falou comigo. Eu vou falar para Baraque, vai Baraque, o Senhor é contigo, você vai vencer. Aí ele olha para ela assim e diz assim, eu só vou se tu fores. Se tu não for, eu não vou. O coração dele confiava nela. É porque ele sabia que ela era uma mulher de oração, né? E a gente sabe o coração dele confiava nela. Quando nós andamos com alguém de oração, a gente confia, porque Deus escuta. Mulher do Provérbio 31, ela era, o coração dele confiava nela. Pois é. Aí ela fala, eu acho legal, olha que ela não tira o legado dela, não. Ela diz, eu vou, né? Mas a honra toda vai ser do amor. E olha esse detalhe aqui que o Espírito Santo está me dando. O nosso querido José foi governar sobre aqueles que o colocaram na prisão. Que os venderam. E como governador, ele teve que enterrar suas dores, seus traumas. Hoje eu concluí o meu curso de terapeuta cristã, né? Agora eu sou formada em terapia cristã. E na aula de hoje, eu revisei que trauma é ferida. O trauma significa ferida. Então, José teve que enterrar suas feridas, seus traumas, sua dor. E a partir do momento que ele se tornou governador, ou seja, um cargo político,
diante de Deus, ele teve que enterrar tudo e servir o banquete para os seus irmãos, porque agora ele já não era mais José, ele era o governador. E quando você se levanta num cargo político, você tem que trabalhar para o bem e para servir a todos, não importa quem seja. Pode ter sido até quem te feriu, quem te machucou, quem era contra você, não interessa. Né? Ignorar a política. Pode falar. Como o rei Davi falava, né, irmã Pamela, que o Senhor desse a ele um banquete na frente dos seus inimigos. O que é ser um banquete? É ser honrado na frente dos seus inimigos. Eles veem a honra de Deus sobre a sua vida. Todos aqueles que te perseguiram, todos aqueles que te humilharam, que te caluniaram, Deus te honra na frente deles. Assim que fez José. José perdoou, ele podia muito bem deixar os irmãos morrer de fome. Mas ele gritou, ele chorou, mas perdoou os seus irmãos. Né? E ele foi honrado. É porque agora a posição dele agora era política. Ele era governador, ele era o responsável pela todas aquelas pessoas. E como ele era temente a Deus, não cabia mais magoazinha, me fez isso, me fez aquilo, não. É por isso que, assim, seja quem for o lado que vai ganhar, politicamente falando, vai ter que governar para todos. Sim, para todos. E a partir do momento que chega lá, tem que cuidar de todos. Para quem gosta e para quem não gosta, né? É uma frase que eu anotei aqui, que eu queria, só para fechar a minha fala. Ignorar a política numa sociedade democrática é um ato irresponsável. Eu não gosto de política. Eu vou votar nulo. Eu vou votar em branco. Gente, é um ato irresponsável. Escolhe. A exemplo da votação de Barrabás e Jesus, não teve uma terceira nulo. Não, olha o que vocês decidirem, não. Tinha que levantar a mão. Solta quem? Barrabás ou Jesus? Escolhe. Não tem problema. Né? Então, nós vivemos num país democrático. E não ter uma opinião política é um ato irresponsável. Né? Então, foi Deus quem deu autoridade e governo. Né? Mas se deixarmos Deus de fora, quem comandará será o inimigo. Né? Então, a gente tem que escolher mediante os princípios de Deus, que foi o que a pastora falou. E eu não poderia deixar de citar o nome de uma mulher hoje, no nosso contexto atual. Que a gente já trouxe Débora, já trouxemos Esther. Mas e hoje, uma mulher que está se posicionando a favor? Eu não poderia deixar de citar ela, Damares Alves. Que mulher é essa que se levantou na nossa geração atual? Estou toda arrepiada aqui. Está dando a cara para bater, está dando seu sangue, sua vida. Né? Que extraordinária essa mulher, que ela é cristã, ela é advogada, ela tem os seus traumas, mas ela passa por cima de tudo e vai em busca do melhor para o seu povo, e ela tem feito grandes coisas por nós. Então, a Damares Alves, eu gosto muito de falar ministra, para mim ela ainda é ministra, mas ela não é mais, né? Corajosa como deve. Ela é extraordinária. Eu conheci a Damares assim, ó, de pertinho, já defendendo todas essas pautas que ela defende hoje. Há quase 15 anos atrás, na minha faculdade de teologia, ela veio. Ela já falava de infanticídio, ela já falava da morte dos indígenas nas aldeias, ela já falava, por exemplo, quando nasce um bebezinho gêmeo, que os índios ainda enterram os dois porque não sabem quem é do bem e quem é do mal. Em nome da cultura, a FUNAI ainda deixa, não é cultura, é índio. 2 criancinhas perfeitas indinhas são enterradas. Vivas. Ela já denunciava isso, ela já denunciava que nós éramos, o Brasil era número 1 em tráfico de bebê. Ela já denunciava.
Isso não é agora, de agora, a luta dessa mulher. A luta dela é muito antiga. Eu tenho até aqui ainda o papelzinho da conferência. Está lá, conferência de família. Então, essa mulher do nosso contexto agora, atual, ela existe. E ela é cristã, e ela está se posicionando. Quem? Damares Alves. Eu poderia citar outras aqui. Mas eu quero citar a Damares porque ela é a mais conhecida. Então, ela pode, eu posso. Eu devo. Se não se posicionar, é um crime. É uma irresponsabilidade. Aí entra a questão também dos dons. José tinha o dom. Por isso que Deus o levantou governador. Outros não têm o dom, mas têm o direito de voto. Aí talvez você não foi chamado para ser um político. Mas você vai ter que exercer o seu voto político. E para você exercer seu direito de voto, você tem que ter conhecimento de causa daquilo que você está fazendo. Porque a sua votação, o seu voto, ele vai definir a vida de todos nós. O futuro do seu filho. Eu estava escutando ontem assim, que a gente vai, agora nessas eleições, a gente vai definir os próximos 50 anos. Olha só o peso. É os próximos 50 anos. Porque nós que vamos eleger quem vai ser a nossa autoridade. Nós vamos escolher. O momento é delicado e nós podemos nos posicionar como mulheres cristãs? Sim, a resposta é sim. O objetivo da live é dizer para você sim. Nós podemos e devemos. Você pode ser a mãe da sua casa, assim como Débora disse, eu vou ser a mãe de Israel. Né? Você pode ser... Ai, é lindo esse versículo. Já quero fazer uma campanha sobre o cântico de Débora. Jeremias 33, mais uma vez, como nós já limos, que ele fala assim, clamar-te e me responder-te-ei, né? E anunciar-te-ei coisas grandes. Coisas grandes que não sabe. Que não sabe, que nós não temos nem ideia. Então, os lugares altos são nossos. Né? Onde o Senhor quer nos levar é em lugares que, se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos estar. Verdade. A pastora Celiane já imaginou alguma vez na vida que ela seria pastora da Igreja da Paz? Nossa. É o Senhor que conduz. Acho que não. É o Senhor que conduz os lugares. Né? É o Senhor que levanta o seu povo para esses lugares. Então, muitas das vezes, o que falta mesmo, não é, Pamela, é a falta de conhecimento. Que o povo de Deus, muitas das vezes, é só aquele religioso. Eu sou crente, mas não leio, mas não procura beber, né? Da fonte que é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Então, o Senhor, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aí vocês querem falar mais alguma coisa? Nós estamos chegando aqui no final. Eu encerrei a minha fala lá, né? Já fechei tudo que eu tinha para colocar. E eu só quero pedir que os cristãos, né, orem antes de votar. Peça para o Espírito Santo lhe direcionar. Porque o Espírito Santo, ele fala com nós. E ele vai nos dizer em que devemos votar. Porque a nossa liderança, aquele que ficar lá em cima, nós vamos ter que obedecer. Porque toda autoridade é constituída por Deus. E se nós tivermos uma autoridade boa, nós teremos um governo bom. Se for um governo ruim, quem vai sofrer somos nós que votamos. E o posicionamento pós-decisão? Vamos dizer que seja assim, um governo que não favoreça tantos cristãos. Aí como é que é esse posicionamento? Nós vamos ter que orar. É a autoridade. Vamos ter que orar e obedecer. E entender que tudo está no controle.
Tem crente desesperado, pastora Celiana. Ai, porque não pode acontecer isso. Calma, Deus está no controle. Nós temos que nos posicionar, temos, mas se o caldo virar, só nos resta daí orar, obedecer, irmos como ovelha muda para o cativeiro, né? E fazer exatamente como Jesus fez, ir caladinho e se entregar. Não tem para onde correr, porque tudo faz parte do propósito. Para nós que cremos, né, na volta de Jesus, para nós que cremos que tudo está se findando, é por aí o caminho. Mas há muitas profecias sobre o Brasil. Vamos crer nessas profecias, né? Amém, amém. E também deixar alguma coisa assim, né? Política, ela não é do diabo. O diabo nem a chave da casa dele ele tem, porque Jesus tomou. A glória. Faltava isso. Não é, tem gente que diz, mas isso aí não pode ser de Deus. Eu digo assim, mas o diabo não tem nada de bom, ele não tem nada, absolutamente nada. Terceiro dia, Jesus foi lá e tomou a chave da mão da casa dele. Ele nem tem a chave da própria casa, tá, gente? Então, esses dias eu falava pro Davi assim, Davi, o diabo não tem poder nem para fazer uma formiguinha. Ele não tem poder para fazer uma formiguinha, que dirá comandar alguma coisa, no sentido sobre o povo de Deus, né? É verdade. Então, queremos agradecer a presença de todos. A live vai ficar aqui gravada, vai ficar no Instagram, vai para o YouTube, tá bom? Então, você pode assistir. Facebook. O pessoal está pedindo para nós fazer uma live no Facebook, que muitos não têm Instagram. Pois é, eu não também acho. Joga lá no Facebook, irmã, manda para mim postar no meu também. Tá, então a pastora vai ter gente que tem. A pastora vai ter que fazer um Facebook, que ela não tem, né? É. Aí o povo tá dizendo. Eu quero agradecer, porque essa live é diferente das outras, que foi convite da irmã Joséias, essa fui eu que propus para ela. E ela carinhosamente me ouviu, né? E ela primeiro foi orar para Deus confirmar, e ela confirmou e disse, vamos fazer. E eu acho, assim, de suma importância nesse contexto, né? É uma eleição diferente, não é como as outras. E eu quero agradecer o privilégio de você ter aceitado e de ter convidado aí a pastora Celiana. E é uma bênção. Foi tema, subtema, tudo aí pela Pamela. Nós só estudamos e viemos para cá. Muito obrigada, irmã Pamela. Muito obrigada por sempre estar aqui, sempre estar conosco aqui, falando da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus. Você é uma pessoa muito especial, é uma mulher de Deus. E a pastora, o que dizer da pastora, né? Muito obrigada, viu, pastora, pelo apoio. Para servir. E logo mais nós vamos ter nosso culto de louvor e adoração na parte Horto de Mojuí dos Campos, a partir das 19 horas, ônibus fazendo rota aí. Rota. Não deixe de ir, gente, vai ser tremendo. Hoje temos o pastor Jonas lá, né, como nosso preletor da palavra. Vai ser muito bom. Vai ser, dia 29, na pracinha da prefeitura, nós estaremos levantando um clamor pela nação. Começa às 19 horas. Eu e a irmã Elza estamos organizando, com a bênção do nosso pastor. E vai ser extraordinário. Qualquer pessoa de qualquer religião que queira tirar ali um tempo de louvor, de adoração em prol da nação. Dia 29, aqui na pracinha da prefeitura. Amém. E hoje temos culto de missões lá no Palhauzinho, viu? Amém. Pela Assembleia de Deus. Tá, a Assembleia de Deus aí tá uma benção. Eu estive lá um final de semana desse, foi maravilhoso, foi muito bom. Tá uma benção. Fui lá com meu esposo. Então, muito obrigada, gente. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Bom ministério para vocês, bom culto, meninas. Vocês bom também. culto Amém. Pra vocês. Paz, Senhor. Consciente, consulte ao Senhor Jesus. O Senhor é bom. Amém. E o seu amor está sempre, mas nós temos que estar em sintonia com o nosso Deus, em tudo. Amém? Aleluia. Vou salvar aqui a live. Tchau para todos, um beijo, Deus abençoe. Tchau.
a todos que estão presentes. Tchau. Muito obrigada a todos. Paz, Alan Silva. Toda vez eu apanho para salvar aqui essa live. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, viu, gente? Quando Ele é o Senhor da nação, quando a nação se prostra e faz maravilhas. É verdade. Deus se alegra quando um justo governa. Do negócio. Senhor.